Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de literatura, finalizando os nossos estudos sobre o trovadorismo. Pessoal, como combinado então, nós tivemos uma primeira aula que conta a origem, né, o contexto histórico e social em que foram criadas as cantigas trovadorescas. Numa segunda aula, nós estudamos as cantigas de amigo e de amor. E agora, para finalizar, nós estudaremos as cantigas satíricas. Então, ou seja, a gente vai lá dar risada um pouquinho. Prometo que eu escolhi aquelas menos pornográficas, aquelas que menos falam palavrão, mas ainda assim é uma escolha bem difícil. Afinal de contas, como vocês sabem, ou como vocês irão saber, o trovadorismo satírico, ele tem, evidentemente, como característica o uso dessas palavras, né? Linguagem de baixo calão, linguagem obscena, pornografia, etc. Bom, então vamos lá começar a nossa conversa de hoje. Bom, aqui, opa, não coloquei no modo de apresentação. Aê! Aqui então estão as características gerais do trovadorismo satírico. Primeiramente, se faz necessário que nós possamos definir o que é sátira. Sátira, então, é um estilo literário com a intenção de denunciar os hábitos, modos de pensar e agir e as instituições de uma determinada sociedade por meio principalmente da ironia e do sarcasmo. Moçada, eu faço questão de frisar aqui com vocês esse verbo, denunciar. Normalmente se coloca criticar, né? A sátira ela faz uma crítica aos costumes, à moral vigente, e aí por meio do riso, do absurdo, nós acabamos nos dando conta de que nós somos de fato uns idiotas por agir de determinado modo. Bom, se a gente olhar de maneira rigorosa, as sátiras elas não fazem uma crítica às instituições ou aos hábitos, modos de pensar e agir. Por quê? Porque criticar, moçada, significa dizer o que está errado sobre determinada coisa. Então, quer dizer, enumerar, elencar os erros que, segundo o crítico, existem dentro daquele objeto de estudo. Porém, além, então, dessa enumeração que se faz, o crítico, ele propõe uma alternativa, portanto, aos erros que, segundo ele, existem. Se ficou claro, gente, uma crítica está sempre associada a uma possibilidade de mudança. Então, não é simplesmente dizer o que está errado. Dizer o que está errado é denunciar. Certo, moçada? E as sátiras, elas fazem isso. Elas denunciam. Elas falam, por exemplo, olha, a abadesa tal, ela sabe fazer leco-leco muito bem e a partir disso a gente se dá conta, a partir da ironia, do sarcasmo, você fala assim, mas espera aí, cara, ela é uma mulher que está que tem essas qualidades sexuais, mas como que essas qualidades sexuais são vistas pela sociedade, blá, blá, blá. Porém, não se propõe uma alternativa a isso. É simplesmente uma denúncia, é simplesmente você dedura, você diz, de novo, por meio da ironia, por meio do sarcasmo, por meio das ambiguidades, você diz o quê?
no seu ponto de vista, está errado. Então, vamos tomar cuidado, tá, gente? Vamos tomar cuidado mesmo na nossa linguagem, mesmo na hora de fazer uma redação, mesmo na hora de responder uma questão de vestibular, né? Essa diferença é grande, enorme entre denúncia e crítica, certo? Então, eu faço questão mesmo de frisar para vocês. O que eles fazem é uma denúncia. Essa denúncia, gente, sobre os hábitos, enfim, sobre as instituições e tal, elas não têm, na verdade, né, como o próprio verbo já indica, não tem uma pretensão de mudar aquilo que já é, mas de tornar flagrante, ou seja, de tornar visto. Olha só como que são, por exemplo, os hábitos da igreja. Você tem o frade, você tem o padre, e o padre está lá cheio de filhos, né? Você tem as freiras, e as freiras estão cheias de filhos, e bababá, bababá, bababá. Tem, evidentemente, um caráter cômico, né? Uma sátira normalmente está associada a uma certa comicidade, mas essa comicidade nem sempre ela existe, né? Embora a gente possa rir daquilo que é absurdo, é um riso de desespero, né? Acaba sendo um riso de desespero. Fala assim, nossa senhora, olha o que eu faço e não consegui enxergar, né? Ou então, olha como tais pessoas fazem e agem, etc, etc. Bom, a segunda característica geral, a linguagem fecenina. Fecenina vem de uma região da Etrúria chamada Fecênia. O que é essa linguagem fecenina? É uma linguagem grosseira, né? Grosseira. Dificilmente você lerá uma sátira trovadoresca com uma linguagem toda rebuscada aos modos, por exemplo, de uma cantiga de amigo, né? Então, assim, a presença de palavrões, a presença de imagens pornográficas, a presença de refrão, de paralelismo. Por quê? Porque são cantigas populares, né? São cantigas que vêm da classe, digamos, dominada, né? Dentro da região portuguesa. A presença da sátira dentro do trovadorismo se divide entre as cantigas de escárnio e cantigas de maldizer, certo? Então, é sobre elas, sobre essas duas cantigas, que nós falaremos a partir de agora. Vamos lá. Cantigas de escárnio. Denúncia impessoal. De novo, friso aí a palavra denúncia. Normalmente aparece crítica, mas vamos, né? Espero que tenha ficado claro. Denúncia impessoal. O que significa essa denúncia impessoal? O trovador, né? O que importa ao trovador desse estilo é atingir a classe e não uma pessoa especial. O que eu quis dizer com classe quando eu coloco entre aspas? Ao grupo de pessoas, né? A categoria, digamos, a categoria padres, a categoria freiras, a categoria mulher, a categoria gente que fala demais, né? Come, como se diz o ditado, come peru e arrota... Não, come chuchu e arrota peru, né? Então, isso que eu quero dizer com classe. Seria a categoria, né, que faz parte lá um determinado número de pessoas. Então não se faz essa denúncia diretamente a um sujeito, mas sim à categoria ou à classe a que ele pertence, certo? As cantigas de escárnio, elas são mais bem trabalhadas do que as cantigas de maldizer. O que significa mais bem trabalhada significa que quando comparadas, por favor, quando comparadas às cantigas de maldizer, elas apresentam menos refrões, menos paralelismos, enfim. Uso de trocadilhos e ambiguidades. Então, assim, a palavra ela tem duplo sentido,
né? Nós acabamos fazendo piadinhas internas que para nós não, né? O trovador acaba, isso são trocadilhos. O trovador acaba fazendo piadinhas internas que nós, dada a distância de tempo, a gente tem muita dificuldade de entender exatamente o que ele quis dizer com aquele trocadilho, a menos que, evidente, a gente se mergulhe, né? A gente consiga mergulhar dentro do ambiente em que eles escreveram. Certo? Bom, então, moçada, assim falando, vamos lá para os nossos exemplos. Ó, escárnio a uma dona feia. Dom João Garcia de Guilhade. Moçada, essa talvez seja a cantiga de escárnio mais famosa. Mais famosa por quê? Porque é a que aparece mais em vestibulares por um motivo simples. Ela não é tão pesada, né? Ela não tem uso de palavrão aqui. Em outras cantigas, o uso de palavrão ele está presente tanto nas cantigas de escárnio quanto de maldizer, né? Aqui esse escárnio a uma dona feia, né? Antes de qualquer coisa, escárnio significa desdém, né? Desfazer-se de alguém, desdenhar-se de alguém, enfim, né? Tratar alguém com desprezo, certo? Então, ela se tornou famosa justamente por isso. Ele é um escárnio, mas é um escárnio mais leve, assim como vocês verão também nessa visita de dar nojo do Dom Diniz, que a gente já vai falar logo mais. Então, se vocês já estão acostumados à nossa maneira de interpretar e de analisar os textos, as cantigas, eu já vou lendo na medida do possível, né, dentro da minha limitação, eu já vou lendo conforme o português nosso aqui. Bom, ai, dona feia, você foi se queixar de que eu nunca te louvei em meu trovar. Mas agora eu quero te fazer um cantar em que eu a louvarei toda a vida. E olhe como eu quero louvar-te. Dona feia, velha e sandia. Sandia significa louca. Né? Ai, dona feia, Deus que me perdoe, pois tenho um coração tão grande que eu assim vos louve. Por esta razão, eu quero já te louvar toda a vida. E veja como será o louvor, veja como será a canção. Dona feia, velha e maluca e sandia. Dona feia, eu nunca te louvei em meu trovar, mas, apesar de ter muito trovado, mas agora eu vou te fazer um bom cantar, em que eu te louvarei a vida toda. E direi-vos e eu vou te dizer como eu vou te louvar, dona feia, velha e sandia. Olha só, gente, nós não sabemos quem é essa dona feia, certo? Nós percebemos, então, por que é de escárnio? Porque há uma denúncia impessoal. Essa dona feia, ela se dirige, né? Essa canção, desculpa, ela se dirige a todas aquelas mulheres, talvez, né? Que Dom Juan está lá convivendo, a todas aquelas mulheres que não são, segundo evidente a sua visão, não são bonitas, já não estão lá na flor da idade e ficam exigindo dos trovadores que façam cantigas de amor a ela, né? A elas. É aquela solteirona que provavelmente vive o dia todo na igreja, como a literatura nos mostra com diversos e diversos exemplos. E aqui, né, ele está dizendo, olha, você está reclamando que eu nunca te louvei, que eu nunca te fiz um trovar, vou te fazer, dona feia, velha e sandia. Né? Então fica assim, bem simples, bem tranquila, do ponto de vista relativa a outras cantigas,
muito simplesinha de entender, muito facinho aí e gostosa de ler. Gostosa para nós, né? Coitada dessa dona feia. Bom, Dom Diniz, então, veja lá, gente, nós já tivemos exemplos do Dom Diniz. Lembra-se, rei de Portugal, né? Falamos bastante dele, inclusive a referência que o Fernando Pessoa faz a ele. Se você não se lembra, volte lá para a aula 2, para a aula 1 também, em que eu comento lá. Só para não ficar tão repetitivo, certo, gente? Então, beleza. Dom Diniz, veja, ele já apareceu nas cantigas de amigo, ele já apareceu nas cantigas de amor e agora aparecendo nas cantigas de escárnio. Até onde existe o conhecimento sobre a sua produção, não há nada sobre cantigas de maldizer. Por quê? Porque, como vocês verão, as cantigas de maldizer, elas falam diretamente sobre alguém, né? E Dom Diniz, como rei de Portugal, uma potência à época, aí no século XIII, talvez para não se indispor com ninguém, ele acaba não nomeando diretamente ninguém em suas canções, né? Em suas canções. Bom, já falamos também em outra oportunidade que, quando comparado a outros autores, o seu conhecimento da língua aí portuguesa e o rebuscamento com que ele faz, né, com que ele escreve, é infinitamente maior, né? Então a gente tem, claro, muito mais dificuldade de entender pelo uso das palavras, né, e pela sintaxe aí das palavras, do que de outros autores. Vocês viram que a de Escárnio é uma dona feia, é super simples. Essa do Dom Diniz, ela já é um pouquinho mais difícil. Ainda assim, vamos tentar ler esta canção também de acordo aí com o português nosso atual do Brasil. Outro dia tive, veio aqui, né? Veio aqui um Dom fulano, lá, fulano, quer dizer, sei lá quem que é, né? O cara veio aqui e já me deu nojo, né? Eu já comecei a ter certas náuseas, ver certas náuseas crescer, de tantas coisas que ele me disse. Disse ele, já me vou, né? Rir-me-ei, ou então, vou-me embora. Vou-me embora, já que todos fecharam os seus olhos. Eu disse, vai com Deus. Vai com Deus, porque vai com... vai com... Nossa, que difícil. Esse Boaventura, para juntar todo esse Boaventura a Jades, porque vos ide, ele é tudo junto, né? Então, assim, porque você vai embora, vai com Deus e me deixe. E muito enfadado, né? E eu muito cansado do seu falar, de tantas coisas que ele falava, pedi a Deus, já que os meus olhos se fechavam, né? Os meus olhos se tosquiavam. Quando ele disse, já me vou, e eu disse, isso, né? Já que você vai embora, graças a Deus que você vai embora. Então vá com Deus, já que você vai embora, e me deixe aqui. Ele ainda ficou muito e continuou a dizendo que a ponto do meu nojo crescer ainda mais. Ele não sabia se quando eu dizia, ele não sabia ao certo o quanto enojado, né, o quanto angustiado eu estava sobre tudo aquilo que ele tinha falado. E quando ele disse, eu já me vou, eu disse a ele, vá, porque você vá com Deus e me deixe aqui.
olha que interessante, gente, olha que sutileza. É evidente que uma cantiga dessa, se eu conseguir ler bem, se eu conseguir fazer com que vocês entendessem bem essa canção, vocês vejam como ela é super rebuscada. Porque veja o seguinte, do que ele está falando, né? Qual que é a denúncia que ele faz? Ele faz a denúncia de um nobre que não para de falar, né? Essas pessoas que falam pelos cotovelos, falam demais. E o que acontece? O cara ele falava, então eu já vou, né? Eu já vou, já que todo mundo aqui tá de olho fechado, eu já vou, porque, né, vocês estão cansados. E ele nunca vai. Manja essas pessoas que falam que vão embora e fica mais meia hora e depois fala, tá na hora mesmo, né? E fica mais uma hora e assim sucessivamente. Disso, né? A essa classe, a essa categoria de pessoas que o Dom Diniz está denunciando. O mais interessante de tudo isso é o seguinte, é essa fala interna que o Dom Diniz tem, né? Então ele conversa com ele mesmo. Quando o sujeito diz, eu vou me embora, afinal de contas está na hora, ou então os olhos já deitaram, né? Os olhos já estão fechando e papapá, o Dom Diniz diz na primeira vez, que bom, né? Por que você vai embora? Vai com Deus e me deixe aqui. Aí na segunda estrofe, a mesma coisa. Olha, vai com Deus, mas me deixa aqui. Ele diz a ele mesmo, e disse eu. Né? Ele diz em pensamento, nossa, tomara que esse cara vai com Deus, né? Vai pela sombra, como nós dizemos. Chega no final, ele já não aguenta mais. E aí, né, o cara lá, então eu já me vou. Olha lá. E disse-lhe eu, aqui sim, ele diz a ele diz ao falador pelos cotovelos, vai embora, vai pela sombra, por favor, você já me encheu muito o saco. Né? Então, quer dizer, é legal porque mostra toda a etiqueta que um rei deve ter. Né? Falou uma vez, ele dá aquela, né? O sujeito lá falou uma vez que ia embora, aí é como se Dom Diniz falasse, vai, por favor, né? Em pensamento. Falou que ia uma segunda vez, e ele ainda todo, né? Todo nobre, todo seguindo a etiqueta, os bons costumes, fala para si mesmo, vai embora, vai embora. Ah, filho, chega no final, ele não aguenta mais, né? Fala assim, vai embora porque você já me deu no saco, certo? Muito, muito, muito legal essa cançãozinha aqui, Visita de Dar Nojo, Visita de Enojar, se vocês quiserem. Bom, continuando aqui, vocês viram que as duas primeiras cantigas de escárnio eram de boa, né? Leves, enfim. Essa de escárnio a uma abadesa, essa já é bem pesada. Bem pesada. Bom, a abadesa é alguém que faz parte do clero, certo? Faz parte do clero. Então, indiretamente, é uma crítica às mulheres do clero. Bom, diz o seguinte, a abadesa ouvi dizer de muitas pessoas que você é muito, muito sabedora de várias coisas, né? E por amor de Deus, quero que você me ajude, né? Quero que você me ajude agora que eu casei. Que bem vos juro que não sei mais que um asno foder. Quer dizer, gente do céu. Tá falando o seguinte, olha, abadesa, eu sei que você é muito sabedora aí das coisas e eu gostaria que você me ensinasse, porque eu te juro que eu acabei de casar e eu transo ruim, né? Pior que um asno, né? Pior que um asno. Me dizem, né, que você é muito boa em foder. E em foder, né, você fode muito bem. Ensina-me mais, Senhor, como é que se fode, porque eu não sei. Nem meu pai, nem minha mãe me ensinaram.
Nem meu pai nem minha mãe me ensinaram como foder. Caso eu seja, caso eu seja ensinado pela senhor, né, pela senhora, na maestria de foder, tendo aprendido isso de você, eu digo, né, que eu juro por Deus que a cada foder eu encomendarei a sua alma e direi um Pai Nosso a quem me ensinou. É, assim, opa, tá passando o rio, o trem aqui. Assim poderá ganhar o reino de Deus, minha senhora, por ensinar aos pobres, é, por ensinar aos pobres os seus talentos, além de jejuar, né? Além de jejuar. E por ensinar a mulher coitada, e para ensinar as mulheres coitadas a arte de foder quando, né, elas vierem te buscar, te procurar. Velho, tenso, né? Tenso. É, desculpa, eu li e acabei rindo no meio, mas enfim. É, ele está falando, né, Afonso Eanes de Cotton, ele está fazendo uma denúncia a, a uma pessoa do clero, a uma mulher de clero, que é sabido, ou seja, corre entre a população que ela, né, sabe transar, vai, né? Sabe transar, que ela faz bem essa atividade. Então, assim, além de ensinar os outros a jejuar, olha só, né? Além de ensinar aos outros a jejuar, ela também tem uma bela capacidade de iniciar os homens, enfim, né, as pessoas ao mundo do sexo. E aí o sujeito, né, o cara, ao saber disso, que ela é muito boa, né, na arte de transar, né, ele sabendo disso, vai lá e pede para ela, olha, eu fodo que nem, né, que nem uma porta, me ensina, por favor, porque eu casei. Eu não tive nem pai nem mãe que me ensinasse tal coisa. E eu prometo, gente, fantástico, né? E eu prometo que se você me ensinar a foder, a cada fodida minha, eu falarei, né? Eu rezarei um Pai Nosso e vou encomendando a sua alma a Deus. Né? Por quê? Porque você me ensinou. E que, por fim, você ensine a todas as mulheres, né? A todas as mulheres que, porventura, vierem te procurar para essa arte aí, certo? Bem pesada, né? Bem pesada, mas e você vê como que é uma denúncia afiada mesmo, né, cara? Como que é uma delação afiada mesmo daquilo que, né, corria já, né, entre a população. Você imagina como que isso, imagina, é cantada lá por um jogral, tocada por um menestrel, dançada por uma soldadeira. Você imagina a quantidade de risos, né, as chacotas, as zoeiras que se fazia quando uma cantiga dessa era realizada, né? Impressionante. Bom, agora, né, finalmente vamos aí às cantigas de maldizer. As de maldizer, o ataque é pessoal. Então, se diz expressamente o nome da pessoa a ser satirizada. Difamação, qual que é a intenção, né? Difamação, falar mal, ou zoar simplesmente, ou fazer, né, brincadeira, que a gente diz brincadeira de mau gosto, né? Ou é para zoar ou é para falar mal. A linguagem ela é bem agressiva, né? É aquela linguagem feminina, né, que nós falamos há pouco, e o uso de imagens obscenas e pornográficas, né?
obscenas e pornográficas. Bom, vamos lá, deixa eu respirar aqui, né? Vamos lá para os exemplos que nós temos. Maldizer a Luísa Sanches. Então, aqui, ó, só pelo título você já consegue perceber. D. João Soares Coelho. Maldizer a Luísa Sanches. Então, o nome já está dizendo, e o próprio gênero da sátira também já aparece aqui, né? Se é de escárnio se maldizer, ou se de maldizer, aparece aqui já no próprio título. Então, diz assim. Respirar, porque essa aqui também é uma das pesadonas aí. Luísa Sanches, você caiu, né? Você caiu em grande falha comigo. Disse aos outros que eu não fodo ninguém mais do que 2 vezes. Pois eu fodo. Parece que você enxerga ele falando. Não, mas eu fodo sim, por Deus. Fique afrontada bem por tecer dia. Então, assim, fique você avisada que eu consigo sim. Se um dia você quiser, você vai ver. Né? Venha você provar. Por Deus, Luísa Sanches, Dona Luzia, se eu pudesse te fuder, eu te foderia. Vejo você cometer comigo um grande mal, né? Um grande desfalque aí, né? Por dizer que eu não fodo ninguém. Mas se eu pudesse te pegar, eu te pegaria. Por Deus, por Deus, Luzia Sanches, Dona Luzia, se eu pudesse te fuder, eu te foderia. O diabo, né? O diabo me deu um pinto cativo que já não pode, ai meu Deus do céu. Deus me deu um pinto cativo que já não pode, que não apenas cospe saliva, olha a ambiguidade aí, né? Ele mais se assemelha a algo morto do que vivo. Porém, ele faz com que, né, a casa pegue fogo. Se eu lhe ardesse a casa, não se ergueria. Então, quer dizer, se mesmo que... Né, então, aqui ele muda, né? Ele fala assim, olha, Deus me deu um pinto cativo, significa um pinto recolhido, né? Recolhido, que não pode mais gozar, né? Que não pode mais gozar. Que mais se assemelha àquilo que está morto do que está vivo. Mesmo que a casa estiver pegando fogo, ele não se ergueria. Por Deus, Luísa Sanches, Dona Luzia, se eu pudesse te fuder, eu te foderia. Deitrai-vos comigo os meus pecados. Cuidas de mim sobre algo tão desguisado, significa tão assim estranho, né? Estranho. Cuida dos meus culhões que trago inchado. Que trago inchado. Calção com foder e com maloutia. Nossa, com foder e com maestria. Não é maloutia. Gente, falhou aqui para mim, hein? Por Deus, Santa Luísa Sanches, Dona Luzia, se eu pudesse te fuder, te foderia. Então, assim, os seus pecados, deixa os seus pecados comigo, cuide dos... Né, faz com que o meu bagulho volte a funcionar. Né? Faça com que, né, a minha a minha pissuça faça funcionar. Então, você vê que ele está fazendo essa difamação da Luísa Sanches, porque o que acontece, vocês entenderam, é o seguinte:
A Luísa Sanches, nossa, difícil falar, né? A Luísa Sanches, ela falou que o sujeito tal, que não tem um nome evidente, ele não consegue dar duas seguidas, né? Ele não consegue gozar duas vezes em pouco tempo, vai? Para falar em português claro é isso. E ele está falando, não, eu consigo sim. Se eu pudesse te fuder, eu te fuderia. É isso que ele fala nas duas primeiras estrofes. Aí chega lá na terceira e quarta estrofe, ele muda um pouco o seu linguajar, quer dizer, ou então a sua maneira de se relacionar com ela, porque ele fala assim, olha, o meu pintinho aqui, ó, não está funcionando, mas se eu pudesse com você, ele funcionaria. Você vem aqui, cuida de mim, né? Cuida de mim significa cuida do meu bigolo, né? E aí termina, se eu pudesse te fuder, eu te foderia. Então vocês vejam que o bagulho é bem pesado mesmo, né? Finalmente, moçada, nós temos uma outra cantiga aí uma outra cantiga de maldizer que vai falar o seguinte. Essa é legalzinha também, eu particularmente gosto. Olha como que está mais explícito que isso, impossível. A camela e o bodalho. Bodalho, gente, é porco, certo? Dom Pedro, Conde de Barcelos. Esta cantiga foi feita a uma dona que chamada Mor Martins, por sobrenome Camela, e a um homem que havia nome João Maris, por sobrenome Bodalho. E era tabelião em Braga, quer dizer, o cara fala tudo, né? Qual era a profissão, onde ele morava, nome e sobrenome. Diz o seguinte, olha só. Aqui. Muito bem. Diz aqui. Diz que o natural dos animais sexualmente capazes dizem que o natural dos animais dizem que o natural dos animais, quando são semelhantes, é fazerem crianças, né? É fazerem lá filhotinhos, vai? É procriarem entre si como semelhantes. Por isso, nunca pensei em ver uma camela parir o filho de um cachorro, uma camela parir o filho de um porco. São duas naturezas que se juntaram a fazer crianças. Mas vejo já a criatura onde eu não poderia saber, né? Seria impossível algo desse tipo. Aqueles que são da mesma espécie juntam-se em certas estações e reproduzem-se. Mas já agora vejo um estranho feito, coisa que não imaginava, e que me maravilho do porco fazer filho numa camela. Né? Do porco fazer filho numa camela. Aquelas espécies que são, por natureza, semelhantes de corpos, juntam-se e procriam-se. Isto é o natural, isto é o que é do direito da natureza. Mas não imaginei em minha vida que uma camela se juntasse com um porco e empenhasse, e copulasse, né, velho? E o porco cobrisse a camela. Quanto mais que tivesse um filho dela parida. Então, cara, olha só como que essa cantiga aí de maldizer, ela é bem direta, né? Ela é bem direta. Ele começa com uma baita ironia. Ele falou assim, olha, é natural dos animais que eles façam seus filhos, né? A partir da semelhança entre eles.
mas eu nunca vi que fosse possível uma camela se empenhar, né? Se empenhar significa, né? Camela se doar, enfim, né? Se empenhar em parir um filho de um filho de porco, porque são duas naturezas que são opostas, né? São duas naturezas opostas. Aí ele fala assim, então, né? Aqui as que são, então, o que eu aprendi, vamos colocar assim, né? O que eu aprendi é que quando dois corpos se parecem por natureza, é possível fazer filhos. Por quê? Porque por mais que um seja uma camela e o outro um porco, eles assumem, entre aspas, né, a forma de seres humanos. Então, olha lá, mas não percebi, né, mas não cuidei, mas nunca tinha visto que isso seria possível. Mas não imaginei em minha vida que uma camela se juntasse com um porco, quanto mais que fosse possível ela parir o filho de um porco, né? Ela parir um filho a partir desse coito entre camela, no caso aqui, e porco. Certo, moçada? Vamos lá então. Muito bem. Pessoal, então é isso. Espero que com essas 3 aulas vocês sejam capazes de compreender melhor o trovadorismo. Espero tê-los ajudados e ajudadas aí, ajudado a cada um de vocês a entender melhor esse movimento que inaugura a literatura portuguesa e, assim que possível, tudo correndo certo aqui, a gente já vai postar a nossa primeira aula sobre o humanismo. Beleza, gente? Muito obrigado pela companhia de vocês, pela atenção aí de vocês, por terem ficado aí até o final do vídeo. Sempre mandem questões aí, façam críticas, porque as críticas são de suma importância para que a gente consiga melhorar cada vez mais aí as nossas aulas, o rigor das nossas aulas, né? Os conhecimentos passados, enfim. Bom, é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.